Oi, sextuano, bom dia, como é que estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando em casa, mas fazendo as atividades, viu? Corrigi os cadernos dessa semana. Teve gente que nem entregou os cadernos, gente. Como é que fica com nota? Não tem nota, né? Fica sem nota no sistema, no portal. Quando for olhar lá, tá com 0, porque não fez a atividade. Não, quer dizer, se fez, eu não sei, porque não me entregou para que eu possa corrigir, né? Então, vamos ter cuidado em relação a isso. Quem perdeu o primeiro bimestre, vamos correr atrás agora nesse segundo, para colocar tudo em dias, sabe? O que passou, passou. A partir de agora, não deixem acumular, não deixem atrasar as atividades, para não acontecer o que aconteceu com muitos alunos nesse primeiro bimestre. Muitos cadernos incompletos, com poucas tarefas, mas estão de parabéns aqueles que estavam ali seguindo fielmente as tarefas toda semana. Não só as tarefas que a gente está fazendo na quarentena em casa, mas aquelas lá da escola. Teve gente que nem aquelas da escola tinha feito, tá? Então, parabéns para os que fizeram e os que não fizeram. Vamos colocar, né, na cabeça que a gente precisa se dedicar um pouquinho mais. Nesse segundo bimestre, todo mundo vai recuperar, certo? Então, a gente vai começar, a gente vai ter 2 atividades hoje, né? Na verdade, no caderno de gramática, que é o grosso, a gente tem 3 atividadezinhas aqui do livro. E no de produção textual também tem. Então, no de produção textual, gente, vocês estão recebendo hoje, vocês já pegam aquela atividade sobre a notícia, já cola bem direitinho, e aí faz a atividade que eu vou explicar daqui a pouco, viu? Essa aqui é no caderno grosso, no caderno de gramática. Fonema e letra. Com certeza vocês já estudaram isso. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse tema. A gente tem fonema, que é o som, e a letra, que é a escrita. Então, a gente tem, por exemplo, essa aqui é a letra L. Mas quando eu pronuncio o L, então isso é um fonema. Para eu formar uma sílaba, né, isso eu preciso de um fonema de uma consoante e um fonema de uma vogal. Então, eu vou formar o lá. Então, quando eu falo lá, eu estou pronunciando 2 fonemas. Fonema L e fonema A, para formar essa sílaba lá, tá? Pode acontecer de uma letra só ter mais de um som. Como, por exemplo, na palavra táxi, certo? Ó, tá. Aqui eu tenho um fonema, aqui eu tenho um fonema. Mas aqui, xi, observe que esse X, ele tem um som de K e S, certo? Então, se eu for fazer a transcrição aqui fonética, vai ficar táxi. Eu vou ter aqui mais fonemas do que letras, porque o som é mais som, né, do que letra. Mas eu também posso ter mais de uma letra com um som apenas, como por exemplo a palavra massa. Ó, ma, aqui eu tenho 2 fonemas. Sa, eu também tenho 2, porque essas duas consoantes, elas emitem apenas um som de S, né? Então, massa. Então, aqui eu tenho uma palavra que vai ter 5 letras e vai ter 4 fonemas, certo? Então, pra gente estudar fonética, que é isso que a gente está estudando agora, a gente tem que ouvir as palavras. Então, a gente pronuncia, mesmo que seja ali na nossa mente, a gente pronuncia aquela palavra para saber quais são as consoantes e as vogais, que sons eu estou pronunciando, certo? Então, a gente vai começar com essa atividade aqui da página 71. Deixa eu olhar aqui. Tem um trava-língua, um sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo cheio de vento. Então, aqui a gente tem a palavra papo. Tem os significados da palavra papo, né? Aqui vocês têm 4 significados. E na letra A pede para vocês dizerem qual significado foi usado aqui dentro desse poeminha, desse trava-língua. Vocês vão dizer qual é. Essa palavra foi utilizada com o mesmo sentido nos 2 versos do trava-língua. Então, quando ele diz um sapo dentro do saco,
o saco com o sapo dentro. O sapo batendo o papo e depois o papo cheio de vento. Então, ele faz batendo o papo e o papo cheio de vento. Esses dois papos, eles têm o mesmo sentido? Você vai explicar se sim ou não, e depois vai dizer o sentido deles, né? Pra gente saber o que é que você tá dizendo na justificativa. Aí tá pedindo para olhar os dois pares, né, de palavras. A gente tem sapo, papo com sapo, e aqui saco com sapo. São palavras bem parecidas, né, gente? Que diferença as palavras de cada par apresentam? Então, elas têm diferenças de quê? Diferenças na escrita, no som, no sentido. Vocês vão dizer quais são as diferenças delas. Releia essas palavras em voz alta. Sapo, papo, sapo, saco. Quantas letras cada palavra tem e quantos sons são possíveis reconhecer? Então, a gente vai dizer quantas letras tem, você conta, e quantos sons tem. Você pronuncia, lembrando que os sons não são as sílabas, viu, gente? Eu dei o exemplo ali, certo? Quando a gente fala, por exemplo, cama. Quando eu digo can, é uma sílaba, mas eu tô pronunciando dois sons, ó. Can, o som do K e o som do an, tá? Cama. Aqui também eu tenho dois sons, então eu vou ter aqui 4 letras e 4 fonemas. Vocês vão fazer isso aqui também com essas palavras. Agora tem mais duas palavras aqui, que são dentro e cheio. Quantas letras cada palavra tem e quantos sons são possíveis reconhecer. Então, vocês vão dizer da mesma forma quantas letras tem e quantos sons vão ter, tá? Então, assim, a gente conclui a primeira parte da atividade e a gente vai para a nossa segunda parte. Então, agora a gente vai falar sobre dígrafo e encontro consonantal. Bom, quando eu falo de dígrafo, eu tô falando de duas letras, né? Dígrafo, grafo é escrita. Então, eu tenho duas letras e encontro consonantal também eu encontro duas letras, de duas consoantes, tá? Então, só que elas são diferentes. Como assim diferentes? Porque quando eu falo de dígrafo, essas duas letras elas vão apresentar apenas um som, como a gente tem na palavra chuva. Essas duas consoantes aqui têm um som de X, que é um som apenas, né? Um fonema. O encontro consonantal é como, por exemplo, na palavra prato. Eu tenho aqui duas consoantes juntas, mas elas duas, elas vão emitir os dois sons, ó. Prato, prato. Então, eu tenho os dois sons. Aqui vai ser dígrafo e aqui vai ser encontro consonantal. Mas aí tem uma novidade para vocês, gente. O dígrafo vocálico. Como assim o dígrafo vocálico? Vocês já conhecem vários dígrafos. Tenho certeza que vocês já estudaram vários dígrafos, como CH, LH, SS, RR, XC, não é isso? São dígrafos, o QU, o GU, quando eles emitem um só som, como na palavra queijo, como na palavra guerra, certo? Eles só emitem um som. Esse U a gente não pronuncia ele, né? Mas aí tem uma novidade, que são os dígrafos vocálicos, que são an, e, i, on e que acredito que vocês ainda não viram esses dígrafos. Como assim? Vamos ver aqui uma palavra. Na palavra banco. Banco. Vamos observar. Banco. Ban. Esse N aqui, gente, a gente não pronuncia. Ban. É como se aqui a gente tivesse B, um A e um tio. Ban.
Então, esse AN aqui, ele é um dígrafo também, porque essas duas palavrinhas juntas, elas vão emitir apenas um som de an, um som nasal. Esses dígrafos vocálicos aqui são nasais, certo? Eles têm aquele sonzinho que sai pelo nariz. É o som do tio, viu? Então, an, en, in, on. Isso aqui também é um dígrafo, viu? Lembrando que esse N aqui, ele pode ser um M também, dependendo da palavra. Como, por exemplo, da palavra bambo. Bambo. Como aqui tem um B, né? Aí tem que ser um M aqui. Se esse M não é pronunciado, então vai ser um dígrafo vocálico. Cuidado, porque assim, não é toda vez. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Na palavra banana. Na. Ó. Embora aqui, ó, eu digo ban, mas esse N, ele é pronunciado no nan. Então, aqui não vai ser dígrafo, viu, gente? Não tem dígrafo porque isso aqui é pronunciado. Banana. O dígrafo vocálico, o A ou o E, a vogal que for. E o N ou o M, eles ficam na mesma sílaba, certo? Eles não se separam, eles ficam na mesma sílaba. Então, aqui vocês vão ter sobre dígrafo e encontro consonantal um trechinho da crônica de Mutley. Vocês vão responder essa questãozinha, certo? Depois que vocês responderem essa questão sobre dígrafo e encontro consonantal, aí vocês vão pular uma linha, vão colocar a atividade, página 73, e vão responder. Também só é uma questão. É super pequenininha, gente, essa atividade. São 3 páginazinhas aqui no livro de gramática, da página 71 até a página 73. E tem a outra do caderno de produção textual, que também é super pequenininha. E eu vou explicar para vocês agora, certo? Não esqueçam que vocês vão colar a atividade sobre a notícia no caderno de produção e responder logo em seguida essa atividade que eu vou explicar agora, viu? Então, prestem bastante atenção. Qualquer dúvida sobre essa atividade, vocês entram em contato comigo. Bom, nossa segunda atividade é da página 80 e 81. Vocês vão fazer no caderno de produção textual, tá, gente? É o fino, caderno fino. Então, a gente tem aí 2 imagens, tá vendo? Que estão nessas 2 páginas. Isso é um anúncio da Folha de São Paulo, que foi produzida com colagens feitas com recortes do próprio jornal. Então, vocês observam, né, que aqui tem um rapaz e aqui tem uma moça. Eles estão segurando aqui alguma coisa, né? E as roupas deles são feitas de jornal. Observem que o rosto deles, o cabelo, todos eles, né? Tudo da constituição deles é feito de jornal. Então, a gente vai analisar o que essa imagem vai nos dizer. Vocês vão responder, vocês vão colocar no título, notícia e entrevista, iniciando rota. Bom, a primeira pergunta é se você tem o hábito de ler jornais. Então, você vai dizer sim ou não e dizer o porquê. Por que você tem o hábito de ler jornais ou por que não tem o hábito de ler jornais. Na segunda, diz, com o surgimento da internet, diminuiu a procura por jornais impressos, né? As pessoas estão lendo mais pela internet. Questiona-se, inclusive, se algum dia esse meio de comunicação chegará ao fim. O que você pensa sobre isso? Você acha que o jornal vai acabar, vai chegar ao fim ou não? Você vai explicar, certo? Não vai colocar só sim ou não. O que é que você pensa sobre isso? Você vai dar a sua opinião. Por quê? Na terceira, qual associação pode ser feita entre a imagem e a ideia de que nós somos aquilo que lemos? Então, essa frase, nós somos aquilo que lemos, você vai explicar o que é que ela significa, observando também essa imagem. O que é que tem a ver essa imagem com essa frase, nós somos aquilo que lemos? Na quarta, vocês vão estar dizendo assim, se a campanha tivesse o objetivo de estimular o público jovem a ler jornais impressos,
Que frase você escolheria para acompanhar a imagem? Então, aqui vocês observam que o anúncio não tem um título. Então, vocês vão criar uma frase que tenha a ver com a imagem, logicamente, e que tenha o objetivo de estimular o público jovem a ler jornais impressos, que é como esse aqui que eles estão segurando. Então, que frase poderia ter aí, tá? Então, usem a criatividade e façam. A atividade é curtinha, como a outra também. Lembrando que essa é no caderno fino e a outra, que eu falei anteriormente, é no caderno grosso de gramática, viu? Para vocês não confundirem. E só esse mesmo. A gente se vê mais tarde no nosso arraiá e durante a semana nas nossas aulas online, tá bom, gente? Um beijão, até a próxima!